Gravação iniciada. Bom, pessoal, boa noite a todos. Hoje gostaria de trazer para vocês um estudo muito significativo, que tem como título Seres Interdimensionais e sua missão na transição planetária. Então, vamos começar entendendo o que seriam, os seres interdimensionais e o seu papel na transição. O que são seres interdimensionais? Então vamos lá. Seres interdimensionais são consciências que existem em planos vibratórios além do mundo físico tridimensional. Eles transitam por diferentes densidades e dimensões, como a quarta, a quinta, até nona dimensão e além, podendo interagir conosco em estados alterados de consciência. Já vamos conversar sobre isso, sobre esses estados alterados de consciência. Esses estados são janelas vibracionais que permitem o contato com estes seres. Gilberto, acredito que você precisa tirar o áudio. Parece que está dando alguma interferência aqui para mim. Aí, melhorou. Então, pessoal, o que seriam esses estados alterados de consciência, né? É aquele estado onde a gente se encontra em profunda meditação para conosco mesmo. É aquela concentração tão profunda que a gente consegue, por um breve instante, elevar o nosso padrão vibratório e alcançar frequências que nos permitem ter contato com essas consciências. E sendo assim, como nos indica aqui, esta pequena introdução desse nosso primeiro slide, esses estados são janelas, são portas vibracionais que permitem o contato, com esses seres, com essas consciências. Vamos dar continuidade. É importante lembrar que os seres interdimensionais não se comunicam com palavras, mas por vibração. Quando o ser humano silencia a mente e ativa o coração, ocorre uma ressonância, ou seja, uma sintonia vibracional. Essa é a verdadeira linguagem universal, baseada em intenção pura, compaixão e amor. Então, pessoal, todos nós temos a capacidade de entrar em contato com essas consciências. Mas para isso, a gente precisa se aproximar da frequência que eles estão vibrando, que é a frequência do amor. Então, precisamos vibrar nesta frequência para que a gente possa conseguir estabelecer um contato limpo, harmonioso com essas consciências, porque eles não entendem palavras. A linguagem deles é a linguagem da vibração. Ou seja, é a intenção pura, é a chamada linguagem universal. Quando você entra em estado de presença, seus sentidos se afinam com a canção silenciosa do cosmos. É nesse espaço que os portais se abrem. Até aqui tudo bem, pessoal? Sempre que alguém quiser perguntar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade, pode escrever no chat ou podem pedir licença e vocês podem abrir o microfone, tá bom? Fiquem à vontade. Então, vamos dar continuidade. Essas consciências, pessoal,
Eles também são conhecidos como seres de luz, guias estelares, conselhos galácticos, mentores cósmicos, fraternidades brancas, entre outros. Eles não estão limitados ao tempo e espaço como conhecemos. Ou seja, o tempo e o espaço não são uma barreira para eles. Dependendo do nível evolutivo, né, que essas consciências se encontram, eles conseguem adentrar em várias dimensões. Ou seja, e nessa interação, né, conosco, eles podem se manifestar como formas de luz, geometrias vivas, né, energia pura ou até mesmo humanoides etéreos. Muitas vezes, a forma escolhida por eles depende da frequência vibratória do observador, ou seja, de cada um de nós. Há um tempo atrás, pessoal, eu trouxe um estudo aqui para vocês, referente aos possíveis acontecimentos entre os anos de 2026 e 2027. Eu não sei se vocês lembram, aqueles que estavam presentes ou que assistiram posteriormente esta aula. Se vocês não assistiram, pessoal, ela está gravada no canal, tá? Aqui do centro, né? Que tem a supervisão aí do Leandro e do Gilberto. Se vocês não encontrarem o vídeo, vocês podem pedir para eles, eles encaminham o vídeo para vocês. E ali eu conto a história do Chris Bledsoe, onde ele tem um contato, né, com alguns desses seres interdimensionais, né, onde os mesmos começaram a fornecer tais informações para eles, neste sentido que eu estou falando aqui para vocês. Então vamos continuando. Agora a gente vai entrar aqui, né, na importância, né, dos seres interdimensionais na transição planetária. O planeta Terra está passando por uma grande transição vibracional, movendo-se da terceira para a quarta dimensão. Esse salto exige uma elevação da consciência coletiva e da vibração humana. Os seres interdimensionais têm como papel fundamental em processos como despertar espiritual, emitem mensagens telepáticas, sincronicidades e sonhos lúcidos para despertar a humanidade. 2. Eles auxiliam na reprogramação celular e cura vibracional, atuam no corpo etérico, reativando o DNA quântico e promovendo curas profundas. 3. Preparação para o contato interplanetário. Auxiliam na preparação vibracional da humanidade para o contato com outras civilizações cósmicas. Como já está acontecendo, na verdade sempre aconteceu, mas agora a gente se encaminhando aí para o ápice da transição planetária, muita coisa tem a se intensificar cada vez mais. Então, pessoal, muitos de nós, possivelmente, já se estivermos vibrando, né, nas frequências adequadas, a gente consegue entrar em sintonia com esses irmãos, como já comentei com vocês. E a frequência deles são uma só, a frequência do amor. Vamos seguindo aqui. Então, pessoal, vamos aprofundar mais um pouco, né? Como entrar em contato com esses seres através da transformação interior.
reforma íntima e purificação do ser. Ou seja, precisamos nos reformar interiormente. Precisamos liberar mágoas, culpas, ressentimentos e começar a ser mais grato pela vida. Viver com amor, compaixão, verdade, humildade e alegria. Abandonar o ego e o orgulho espiritual. Então, pessoal, a reforma íntima é como limpar o espelho da alma. Quando ele está limpo, a luz dos mundos superiores pode se refletir em ti com clareza, de forma mais plena e mais pura. Então, pessoal, para que a gente possa vibrar no amor, para que a gente possa ter contato com essas consciências, com os nossos irmãos das estrelas, enfim, a primeira coisa a se fazer é realizar a reforma interna. E uma das principais reformas internas que a gente precisa realizar é essa liberação, vamos dizer assim, essa transformação de mágoas, de culpas, né, ressentimentos, né? A gente precisa ser mais grato pela vida, né? A gente precisa mais agradecer do que pedir, né? Já passei aqui para vocês alguns estudos referente ao poder da gratidão. Então, todo esse combo de transformações interiores faz com que a gente se eleve cada vez mais vibratoriamente falando, porque a gente começa a expandir a nossa consciência, a gente começa a entrar na faixa vibratória dessas consciências. Elevação da frequência vibratória, como eu acabei de falar aqui para vocês. Então, ó, praticar meditações diárias em silêncio, né, interior, alimentação viva e consciente, né? A gente precisa se alimentar melhor, né? Eu já conversei um pouco com vocês referente à alimentação. Hoje em dia, a gente sabe que muitos alimentos, eles mais nos adoecem, né, do que nos fazem bem. Vocês sabem disso. Então a gente precisa prestar mais atenção na nossa alimentação, né? Uma alimentação mais consciente, mais viva, né? Evitar notícias tóxicas, julgamentos e vibrações densas, né? Tomar cuidado com aquilo que a gente busca na internet, na televisão, porque notícias tóxicas, julgamentos, elas acabam por fazer com que a gente vibre, mesmo que inconsciente, em vibrações densas. E como a gente já estudou bastante aqui, diante do princípio da vibração, a gente atrai aquilo que a gente vibra, pois no universo tudo se move, tudo vibra, nada está parado. Outra coisa muito importante, pessoal, é a reprogramação mental. A gente pode trabalhar com afirmações. Eu já trouxe muito para vocês relacionado a esse tema, né? Exemplo de afirmações diárias. Eu sou luz, sou canal do amor universal, a serviço da luz. Quem aí acorda de manhã e realiza afirmações parecidas como essa? Tentem fazer isso. Acordem de manhã, respirem profundamente e realizem tais afirmações. Eu sou amor, eu sou luz, eu sou paz, eu sou a fonte criadora e manifestação. Isso vai auxiliando a nossa reprogramação mental. Isso vai ajudando a gente transformar, né, tudo aquilo que precisa ser transformado, que está armazenado lá no nosso subconsciente.
Já estudamos sobre isso também, já trouxe estudos aqui para vocês relacionados à mente consciente e à mente subconsciente. Seguindo, ó, usar técnicas como visualização criativa, oração consciente e afirmações e gratidão. Novamente, aqui o poder da gratidão, pessoal. Como que se usa técnicas de visualização criativa? Através da meditação. A gente precisa parar um pouco, acalmar a nossa mente, acalmar o nosso coração. A correria do dia a dia nos atropela. A nossa mente não para. É 24 horas por dia. Até quando a gente dorme, a nossa mente não para. E muitas vezes a gente adoece por conta desse atropelo mental, vamos dizer assim. Então, pessoal, procurem meditar mais. Tirem aí um dia da semana, que seja 2 ou 3, e procurem realizar aquela meditação onde vocês tentam esquecer do mundo lá fora e comecem a se voltar mais para dentro de cada um de vocês, buscando essa conexão com a verdadeira essência. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Senão a gente vai seguindo aqui. Então, qual seria a missão dos seres interdimensionais? O despertar da humanidade. Esses seres têm uma missão coletiva: lembrar-nos de quem realmente somos. Muitos deles participaram da semeadura da raça humana e retornam agora para auxiliar nosso reencontro com a fonte criadora. Eles transmitem ensinamentos como. Então vamos ver alguns dos ensinamentos dessas consciências, né? Desses nossos irmãos das estrelas. Alguns desses ensinamentos. Vocês são criadores da realidade que vivem. A gente já conversou muito isso. Somos co-criadores da nossa própria realidade. A gente vive criando situações, a gente vive abrindo portas. Isso se dá tudo através da nossa própria vibração, que começa dentro de cada um de nós. A fonte habita dentro de cada um. O tempo do retorno ao lar chegou. O amor é a tecnologia mais avançada do universo. O coração é o verdadeiro portal interdimensional. A cura é interna e começa pela reconexão com a fonte. Não há separação. Todos são um. O que fazes ao outro retorna a ti. O que curas em ti cura o mundo. Então, olha, pessoal, a força desta parte aqui que eu acabei de ler aqui para vocês, que nos faz termos reflexões muito significativas, vocês não acham? A gente precisa entender, pessoal, de uma vez por todas, que não há separação, que nada está separado no universo. Eu venho trazendo isso para vocês já há um bom tempo. Somos todos um. Estamos unidos à fonte criadora, que tudo é e sempre será. Então, o que eu faço ao outro vai retornar para mim. E quando eu curo em mim, quando eu transformo em mim, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser transmutado, eu curo o mundo. Sabe por que eu curo o mundo? Porque eu começo a vibrar aquilo. Eu começo a vibrar essa transformação através do despertar da consciência. Olha como isso é
significativo e importante. Porque se nada está separado, então quando eu me transformo, eu também começo a transformar tudo ao meu redor. Lembrem-se, somos co-criadores. Então, pessoal, a crença da separação é uma ilusão que foi criada, certo? Para que a humanidade terrestre meio que fosse distanciada de buscar essa conexão com a centelha divina que se encontra em cada um de nós. Aqui, pessoal, a gente termina a nossa primeira parte. Antes da gente passar para a segunda parte, eu vou trazer para vocês alguns relatos, né, de canalizações e até mesmo de cura com seres interdimensionais. Até aqui, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá, pessoal? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns relatos, como eu disse. E o primeiro caso que eu vou trazer para vocês é o caso da Mary Rodwell, da Austrália. Então vamos lá. Essa segunda parte aqui desse estudo, pessoal, é muito importante, então eu peço que vocês prestem bastante atenção. Então vamos lá, vamos ao caso. Terapeuta e pesquisadora atendeu centenas de casos de crianças e adultos com experiências interdimensionais. Relatou cura de doenças autoimunes e transformações de consciência após contatos com seres pleiadianos e arcturianos. Um dos casos mais marcantes relatados por Mary envolve uma mulher chamada Sarah. Então, pessoal, Sarah sofria de endometriose severa, uma condição dolorosa que afeta o sistema reprodutor feminino. Havia feito vários tratamentos médicos sem sucesso e os médicos já consideravam uma esterectomia, ou seja, a remoção do útero, como última alternativa. Porém, durante um estado de sono profundo, Sarah teve um sonho vívido, né? Ou seja, um sonho lúcido, em que estava deitada em uma espécie de mesa translúcida em uma sala branca e circular. Ao redor estavam três seres, altos, magros e luminosos, com olhos grandes e gentis. Eles se comunicavam por telepatia e irradiavam uma sensação de paz indescritível. Ela relatou que os seres colocaram suas mãos sobre seu ventre, emitindo uma energia azul-violeta vibrante, como na imagem aí que eu coloquei para vocês. Senti um calor profundo, mas sem dor. Eles disseram: esta dor não pertence mais a você. Estamos apenas lembrando seu corpo de como ele era antes da dor. Então, pessoal, olha que interessante que essas consciências falaram para esta irmã. Gostaria de repetir para vocês. Estamos apenas lembrando seu corpo de como ele era antes da dor. Então isso nos gera uma profunda reflexão. Se somos co-criadores da nossa própria realidade,
nós também temos o poder de nos curarmos. Então eu queria deixar aqui uma dica para vocês muito importante. O pessoal que trabalha com os passes na casa, ou qualquer outro trabalho, né, que utilizam essa parte, vamos dizer assim, de emanação energética, seja o reiki, né, ou qualquer outra prática em si, quando vocês forem auxiliar alguma pessoa enferma, vocês podem muito bem, ali na ministração ali, né, do passe, né, daquela emanação energética sendo direcionada para aquela pessoa em questão, vocês podem muito bem imaginar aquela pessoa já completamente curada. Vocês podem depositar a intenção de vocês, fazendo com que o corpo dela, ou seja, com que as células dela se lembrem, né, de como elas eram antes daquela enfermidade, né? Ou seja, eram saudáveis, eram plenas, cheias de vitalidade. A gente pode fazer isso também voltado para nós mesmos. Então fica aí a primeira dica desta noite. Mas claro, tem que ser feito com fé, através do poder da nossa vontade. E a gente tem que acreditar. Precisamos acreditar mais em nós. Muitas vezes a gente se subestima ou a gente não acredita. Ou seja, aí é onde se origina a falta de fé. Precisamos ter aquela fé que Jesus nos ensinou, que move montanhas. Então, pessoal, acreditem mais em vocês. Temos um poder imenso. Vocês sabem disso. Eu já venho trazendo para vocês muitas coisas relacionadas a tudo isso que estamos refletindo aqui nesta noite. Então vamos aqui, pessoal, dar continuidade. Então, após essa experiência, Sara acordou com uma intensa sensação de leveza e nos dias seguintes percebeu que as dores cessaram completamente. Exames posteriores mostraram desaparecimento completo das lesões internas que antes estavam presentes. Então, uma enfermidade que, no olhar clínico dos médicos, já não tinha mais jeito. Eles estavam até planejando uma cirurgia muito difícil. E olha o que aconteceu. Ela se curou por completo, com o auxílio desses irmãos. O segundo caso, pessoal, é de Giselda Gianni, né? Aqui do Brasil. Médium brasileira, relatou em livros mensagens recebidas de seres de Sirius e Órion, com instruções para o novo tempo. Eu não me aprofundei no caso da Giselda, porque o material dela na internet é muito escasso. Deixo aqui para vocês uma tarefa, né, para que vocês pesquisem sobre a Giselda, para que vocês possam observar, né, o trabalho dela, né, através dos livros que ela escreveu, tá bom? Então deixo aqui essa tarefinha aqui para vocês pesquisarem sobre esse caso de número 2, que é da Giselda Gianni. Então vamos continuar aqui, pessoal. Caso 3. Eva Monique, cura de fibromialgia com seres arcturianos. Então vamos lá. Eva, terapeuta vibracional na Alemanha, ou seja, ela já trabalhava, né, com essa parte energética, sofria de fibromialgia crônica. Após um processo intenso de meditação guiada,
teve uma experiência de projeção astral, onde foi levada a uma nave de cura dos arcturianos. Para quem não sabe, pessoal, os nossos seres, ou perdão, os seres que se denominam, né, arcturianos, pois eles vêm de Arcturus, né? Eles são especialistas, vamos dizer assim, nesta parte de cura. Tá? Sentiu uma energia circular em seu corpo e luz líquida penetrando suas células. Em 3 semanas, os sintomas desapareceram totalmente. Recebeu a seguinte mensagem: a dor era a tua resistência à mudança. A luz veio para lembrar que tu és pura vibração. Então aqui, mais um ensinamento chave para cada um de nós nesta noite. Vou repetir, pessoal, o que os arcturianos disseram para Eva. A dor, prestem atenção, era a tua resistência à mudança. A luz veio para lembrar que tu és pura vibração. Então, o que a gente pode entender disso tudo, pessoal? Muitas vezes, a dor que se apresenta na nossa vida é para nos estimular a modificarmos padrões internos. Só que muitas vezes a gente não aceita ou a gente não quer modificar esses padrões internos. A gente resiste ou a gente se revolta. Mas na verdade, aquela dor, ela vem para auxiliar no nosso processo de transformação interna. E quando a gente resiste, a gente vibra essa resistência, né? Se a gente é pura vibração, somos pura energia, né? Então, qual que foi aqui a grande sacada desse ensinamento? A partir do momento que Eva começou a realizar as transformações internas, ela parou de lutar. Ela deixou fluir e compreendeu o processo. Então, a dor, que era a resistência dela à mudança, ela resolveu mudar, ou seja, ela resolveu se transformar. Aí, com o auxílio desses irmãos, ela se curou por completo da fibromialgia crônica. Então fica essa reflexão e esse ensinamento para cada um de nós. Caso 4, Sabrina Liane, Brasil. Cura da filha com síndrome rara por seres de Orion. Sabrina relatou em vários vídeos que sua filha nasceu com uma condição rara e degenerativa. Após meses de oração, teve um sonho lúcido com 3 seres altos e brilhantes que tocavam a criança com feixes de luz. Após esse encontro, exames mostraram remissão espontânea da condição genética. Em sonhos subsequentes, os seres diziam: a missão dela exige um corpo forte. A intervenção foi autorizada. Então, nesse caso, a missão, né, da garotinha era uma missão muito importante. E foi realizado ali, né, essa intervenção devido a uma autorização maior. Aí eles atuaram e realizaram a cura desta irmãzinha. Olha que interessante também, né? Antes de eu passar, pessoal, para o caso 5,
Deixa eu voltar aqui. O que vocês acharam do caso da Eva? Né? Que a dor dela era a resistência à mudança. E quando ela parou de resistir e realizou essa mudança interna, ela praticamente se curou da fibromialgia. Alguém gostaria de comentar alguma coisa desta parte? Para a gente poder refletir juntos? Se alguém já passou por algum caso parecido. Fabinho, assim, me fez lembrar o que eu ouvi uma vez do Lai Ribeiro, né? Ele falando sobre a questão da dissonância cognitiva, né? Que tem muitos cânceres até que são um produto, né? Dessa dificuldade, desse conflito que passa a ver dentro da gente em relação àquilo que a gente está querendo aceitar, entendeu? Com aquilo que a gente tem que aceitar, né? Então, é interessante que ele, não sei, me lembrou um pouco isso também, né? Como é que até no campo, assim, desses conflitos, né? Essas doenças podem aparecer e, no caso, assim, quando a gente entra em harmonia, né? Essas doenças muitas vezes até desaparecem, né? Assim, eu tô falando que lembrou, entendeu, Fabinho? Não quer dizer que é a mesma coisa, né? Mas me fez lembrar muito isso que ele falou, assim, que algumas doenças elas aparecem em função desses conflitos também, né? Ou seja, eu estou entendendo essa aceitação como isso, né? Não sei, é isso. Sim, realmente, agradeço, Badô, por ajudar a gente a refletir aqui, né, nesse tópico. Na verdade, todas as enfermidades, elas nascem dentro de cada um de nós, né? E, e elas vão se potencializando diante daquilo que estamos vibrando internamente. Aí é onde acaba refletindo no corpo físico. Então, quando a gente realiza, a gente compreende e realiza esse processo, vamos dizer assim, de cura interna, muitas dessas enfermidades elas tendem a desaparecer, como eu estou mostrando aqui para vocês. E vejam bem, pessoal. Bom, antes da gente partir dessa reflexão, eu vou falar aqui para vocês, eu vou ler o último caso desta noite, porque aí vai dar certinho para mim refletir assim de uma maneira mais aprofundada dentro daquilo que o Badoco comentou e dentro daquilo que a gente está estudando aqui, tá? Então vamos para o caso 5, né, da Roberta O'Neill, dos Estados Unidos, canalização e cura de câncer uterino. Olha só, pessoal, então vamos lá. Ó. Após diagnóstico de câncer, Roberta entrou em contato com seres da Confederação de Andrômeda durante sessões de meditação com cristais. Então, provavelmente, a Roberta já tinha conhecimento, né, desses seres, ela já fazia esse trabalho com cristais, né, com meditações, e após o diagnóstico, né, ela resolveu entrar em contato com esses seres da Confederação de Andrômeda. E quando ela fez isso, pessoal, ela sentiu-se envolvida por uma cúpula vibracional. E uma voz interior dizia, olha que interessante, retira tua raiva do ventre, irmã da terra. Então, ó, eu vou repetir para vocês o que os seres, né, da Confederação de Andrômeda falaram para ela. Retira tua raiva do ventre, irmã da terra. Após meses de trabalho emocional, a gente acaba, nos slides anteriores a gente estava refletindo muito sobre isso. Ou seja, após meses de trabalho interno, o câncer regrediu por completo.
publicou o livro Healing with the Stars, ou seja, A Cura com as Estrelas, onde relata os processos de cura energética transmitidos a ela. Vocês esqueceram que podem se curar. Olha só, os irmãos estão falando para cada um de nós. Viemos apenas recordar sua origem. Ou seja, pessoal, somos de origem cósmica. Somos amor, somos esperança, somos luz, somos cura, somos a fonte criadora em manifestação. Temos esse poder dentro de cada um de nós. A gente precisa acreditar mais. A gente não acredita. Muitas vezes a gente fica buscando fora. A gente fica buscando fora. Mas na verdade, a gente tem que parar de buscar fora e buscar dentro. Porque a cura se encontra dentro de cada um de nós. Então a gente precisa parar de terceirizar o serviço, a gente tem que confiar mais em nós. Pessoal, temos um poder imenso. Nós somos a consciência primordial do universo, manifestada em tudo e em todos. Nesse caso, essas consciências, eles não curaram a irmã. Eles ensinaram a ela como se curar. Olha que interessante. Retira a tua raiva do ventre, irmã da terra. Ela começou a fazer um trabalho emocional, um trabalho interno, e que não foi do dia para a noite. Após meses de trabalho, ela ali, dia após dia, ela foi identificando esses processos internos. E ela se transformou. E quando ela se transformou, ela se curou por completo. Então fica aí, pessoal, esse ensinamento para cada um de vocês. E gostaria de repetir a última frase aqui. Vocês esqueceram que podem se curar. Viemos apenas recordar sua origem. Fica aqui essa reflexão para cada um de nós. Pois temos esse poder, pessoal. Então a gente vai partindo aqui para a nossa conclusão final desse nosso estudo, né? O chamado para lembrar. Pessoal, a gente precisa lembrar quem realmente a gente é em essência. A humanidade está sendo convidada a lembrar quem é, a expandir sua consciência e a reconectar-se com a grande família cósmica. Os seres interdimensionais não vêm nos salvar, eles nos mostram como salvarmos a nós mesmos. Através da transformação interior, do serviço à luz, da cura emocional e do despertar da consciência. O contato é possível, mas ele começa dentro de ti, ou seja, dentro de cada um de nós. Então, pessoal, não esperemos salvadores externos. Vamos se voltar para dentro e aprendermos a nos salvarmos. Porque quando a gente transforma, a gente vibra. Quando a gente vibra, a gente expande a consciência. Quando a gente expande a consciência, nos tornamos plenos e entramos em sintonia com os nossos irmãos das estrelas, com os nossos guias espirituais, enfim, com a fonte criadora, que é puro amor incondicional, já está dentro de cada um de nós.
Nós só, nós só esquecemos. Então, esse é o chamado para lembrar. E possamos lembrar quem realmente somos. Enfim, para finalizar o nosso estudo desta noite, quando tua alma vibra na frequência do amor, os portais do invisível se abrem diante de ti, como flores ao nascer do sol. Os véus que encobrem a verdade dissolvem-se suavemente, e os seres de luz passam a caminhar ao teu lado. O universo, sensível ao chamado silencioso, o teu coração desperto envia sinais, sincronicidades e presenças sutis para lembrar-te de quem és, um filho da fonte, co-criador da nova terra. Sim, pessoal, somos co-criadores da nova terra. A gente só precisa vibrar, a gente só precisa ser tudo isso que hoje refletimos aqui neste estudo. Precisamos cada vez mais vibrar no amor, apenas isso. E despertar, expandindo a nossa consciência cada vez mais. Bom, pessoal, agradeço imensamente. Eu vou abrir aqui para o pessoal aí comentar, se alguém quiser comentar. Estou vendo aqui que algumas pessoas deixaram algumas mensagens aí no chat. Eu vou pedir para o Gilberto ou para o Leandro ler para a gente possa refletir junto. Eu preparei isso tudo aqui com muito carinho, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenham auxiliado vocês nesse processo de cura interna que todos nós precisamos, pois essa é a verdadeira chave que a gente precisa para adentrar as portas do infinito. Vamos refletir assim. E passo agora, pessoal, para o Leandro, para o Gilberto e para os demais aí que se quiserem comentar alguma coisa deste estudo. Gilberto, gostaria de ler para nós as mensagens, meu caro? Senão eu também tenho um pouquinho para falar aí para a turma. Tá, o áudio tá desligado, irmão. Vamos lá. Desculpa. O Dave, nosso irmão Dave, ele colocou aqui que a oração de Joana de Ângeles tem um trecho que remeteu a profunda reflexão sobre o assunto. A dor é uma oficina de lapidação da alma. A Beth, ela diz que ela já li vários tipos, já li que vários tipos de câncer, daí sentimentos mal resolvidos que se manifestam em diversos órgãos do corpo de acordo com o sentimento de ódio, mágoa, tristeza. Cada um reflete em um órgão específico. Nosso irmão Badô, ele falou aqui, muito interessante, Fabinho, pois tenho ouvido em meu coração exatamente sobre quem querem me ensinar a fazer e não fazem por mim. Fazem por nós, na verdade. Fica à vontade, Lê. Muito interessante esse estudo que o irmão Fábio trouxe. E mais aí pro final, quando a gente conversou um pouquinho e refletiu sobre algumas experiências que alguns irmãos tiveram de formas diferentes com seres oriundos de diferentes localidades, se a gente pode assim dizer, né, de diferentes dimensões e etc., que nos remeteram a pensar um pouco sobre a cura física, né, de alguns pontos físicos que eles foram desenvolvendo aí e que eles conseguiram ter um retrocesso e até mesmo uma cura, né?
Mas é muito importante a gente pensar e foi bem o que o Fabinho trouxe aqui no final, que a principal cura ela é da nossa alma, nossa principal cura ela é do nosso íntimo, do nosso eu, do nosso espírito, tá? Não adianta, logicamente que o físico nos incomoda demais e muita gente acaba buscando por uma espiritualização, uma busca interior, de repente para tentar resolver alguma questão física que possa estar tendo. E isso também é extremamente válido, tá? Mas a gente tem que pensar também que o nosso corpo físico, esse envoltório carnal que a gente se utiliza, ele tem um prazo de validade, tá? Então não vai ser toda hora que você vai estar se livrando de uma enfermidade ou de alguma necessidade de purificação espiritual que acontece na carne também para que o seu espírito possa evoluir. Infelizmente, nem todo mundo se aproveita da situação negativa que uma enfermidade, entre aspas, traz para poder alavancar o seu progresso. Muitos acabam ficando ali estacionados naquela enfermidade, naquela condição, não evoluem de certa forma com isso, tá? Só para deixar assim uma reflexão para nós de que quando a gente fala assim, a gente tem o poder de se curar, a gente é capaz, né? Que em muitos casos sim a gente tem esse poder, mas em determinadas situações, até mesmo por conta do nível E que possamos, então, refletir em tudo isso, né, que foi nos passado aqui hoje, né? Voltou, Fabinho. E voltou, que mas possa servir cada vez mais de impulso, né, para que possamos cada vez mais buscarmos, né, essa reconexão com a nossa essência, né, com a nossa essência divina, que possamos cada vez mais procurar vibrar no amor, porque nós somos amor. Então, temos que lembrar sempre disso, pessoal. Então, essas são as minhas considerações finais. Eu agradeço imensamente pela presença de todos, certo? E passo agora aqui as considerações finais para o Gilberto. Eu não sei se o Leandro, não sei se ele entrou ali, voltou, caiu uma... voltou aqui. É que deu um pico de energia aqui onde eu tô gravando e a minha bateria tá na tomada, entendeu? Aí ele caiu, mas já voltou, mas graças a Deus a gravação continuou. Não sei como, mas
continuou aqui, deu Então certo. pode concluir, Leandro, a sua reflexão para Não, fechar o raciocínio. então, sim, então é isso, assim, pessoal. A gente se preocupar muito com essa questão nossa do melhoramento íntimo de cada um de nós, dessa busca dessa cura moral que a gente está precisando tanto. O planeta ele vem progredindo tanto com relação à tecnologia e isso vem sendo para mim uma reflexão que eu venho fazendo também, pensando assim: será que todo planeta que passa por esse processo de mudança de dimensão chega num ápice tecnológico e onde a tecnologia desponta e o moral vai ficando para trás? Será que isso acontece em outros orbes semelhante ao que acontece na Terra? Porque eu percebo que esse avanço tecnológico que a gente vem aí participando e vendo, isso que tem sido um grande entrave no nosso processo de se cuidar um pouquinho mais, tá? Mas enfim, cuidar de nós, cuidar dos nossos sentimentos, cuidar dos nossos entes queridos, né? Seguir aquelas máximas cristãs, fazer ao próximo o que gostaríamos que fosse feito para cada um de nós, né? É o mínimo que a gente pode fazer para a gente poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir um pouco mais tranquilo, tá? E pensar que, além de tudo isso que a gente conversou aqui, que o irmão Fábio trouxe com uma maestria muito grande, temos que lembrar que nós temos um planejamento reencarnatório, a gente tem todo um projeto de vida para experienciar nesse plano de provas e expiações barra regenerativo que a gente está vivendo aqui na Terra, tá? Então, a gente consegue sim se curar de muita coisa, mas a gente também tem que passar por muita coisa para que uma cura maior aconteça, se é que dá para entender isso que eu estou falando, tá? Às vezes vem determinadas dificuldades para alavancar o nosso progresso, tá bom? Então nunca esmorecer, né? Nunca ficar no meio do caminho, no meio do processo diante de uma dificuldade que possa surgir, continuar caminhando e continuar buscando essa cura íntima que o Mestre Jesus já nos trouxe há mais de 2000 anos e que ainda custa para muitos de nós de colocar em prática tudo isso, tá? Então, essa é a minha consideração. Cuidemos sim do nosso corpo físico e cuidemos também e muito além do nosso corpo mental, do nosso corpo espiritual, dessa cura íntima que todos nós precisamos. É isso, Fabinho. Gilberto, suas considerações finais. Eu vou pegar um gancho no que o Leandro falou sobre a tecnologia que vem despontando. Para nós fazermos essa tecnologia acontecer, quem criou-as fomos nós. Diante da máquina estar muito rápida, nós ainda temos condições de acompanhar esse raciocínio. Não com a nossa mente, às vezes, física, né? Mas com a nossa mente do espírito, a gente consegue ir muito além. Porque a nossa vontade ela caminha de uma maneira como a luz. O meu desejo é estar no Japão, em pensamento, eu consigo estar lá. Então, uh, se nós conseguirmos cuidarmos de nós conforme essa evolução e de acordo com essa tecnologia que está despontando tamanha, pelo menos um tempinho que nós paramos no dia nosso e nós consigamos dar continuidade ao trabalho que o Fábio vem fazendo nas segundas-feiras e nós continuarmos esses trabalhos nas terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até chegar na outra segunda-feira, isso é de suma importância. Quem conseguir fazer isso vai estar bem adiantado na frente de outras pessoas que não têm feito isso. Porque isso, como o Leandro falou, é individual essa melhora. Sou eu que estou galgando a minha melhora moral. Sou eu que estou indo atrás. Não é o Leandro que vai curar a minha, ou vai diminuir o meu fardo. Não é o Fabinho. Ele vai estar nos ajudando, claro, né? Esse estudo que o Fabinho tem feito aí conosco, juntamente aí, paralelo ao Livro dos Espíritos, é de suma importância para isso. Ele vem nos direcionando para isso, vem nos ajudando de uma tamanha maneira que vai fazer com que nós despontemos os nossos estudos
em, em decorrência, né, ou paralelo a essa evolução. Mas nós, seres humanos, através da nossa alma, nós conseguimos sim fazer essa melhora gradativa aí, ah, bem rápida, mas depende da, de nós nos dedicarmos, de nós buscarmos essa melhora. E essa elevação, esse exercício que o Fabinho faz nas segundas-feiras, ele é de suma importância nos demais dias das semanas. E principalmente naqueles momentos em que a gente não está muito bem. Se nós pararmos para fazer esse tipo de exercício, vai nos ajudar muito a gente colocar o pé no chão, né, diante dos turbilhões que nós passamos, e vai fazer a gente crescer um pouco mais. Certo, pessoal? Essas seriam as minhas considerações dessa aulinha. Pessoal, então é isso. Gratidão pela presença mais uma vez. Esse estudo ele vai permanecer gravado. Assistem quantas vezes vocês acharem que tem que ter assistido. Se puderem compartilhar com outras pessoas, né, esse estudo, eu agradeceria se assim fosse feito, para que a gente possa expandir, né, esse conhecimento que eu trouxe aqui para vocês hoje, né, porque é muito importante. Ainda mais nesses momentos, né, onde o planeta Terra ele está se modificando completamente vibratoriamente falando. Então, e temos a seguinte questão a pensar sempre: vibremos no amor, pessoal. Vamos procurar sempre vibrar no amor. Esse é o ponto mais importante que a gente tem que procurar realizar, porque quando a gente vibra no amor, pessoal, nada nos é impossível, tá? Então eu gostaria de deixar